Boa noite em mais uma live da Radar. Muito bom estar com vocês aqui, mais uma segunda-feira de lives da Radar. Hoje com um tema muito atual, né? Mais atual do que nunca, sobre a postura e a vestimenta no cenário jurídico. Acredito que seja um assunto de muito interesse, né? Afinal de contas, a nossa imagem conta muito. Compartilhem com os seus amigos. Vai ser um tema muito interessante. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Tenho certeza que vai ser um tema de muita relevância, que vocês vão adorar. É a Ana Rosendo, a nossa convidada hoje. Ela é uma especialista no tema, ela traz muitas informações, vai ser riquíssimo. Compartilhem com seus amigos. Gostaria de lembrar que quem ficar até o final da live vai ter um material bem especial que a Ana preparou para os participantes aqui dessa live. Quem ficar até o final vai receber. E também a gente vai ter aí alguns brindes e descontos especiais para quem ficar até o final. Compartilhem com seus amigos porque o tema hoje vai ser interessantíssimo. Não só para o cenário jurídico, vão ter muitas informações importantes aí que vocês vão com certeza aproveitar muito. Muito bacana. Bom, eu vou já chamar a nossa convidada, né, para que a gente comece logo aí o nosso tema e conversar sobre isso. Então, lembrando, né, depois ao final a gente vai ter, né, vai ter brindes, enfim, não vai ser sorteio, né, vai ser quem participar e quem ficar até o final. Então, lembrando, né, a gente vai falar sobre a postura e a vestimenta no cenário jurídico. É um tema de muita relevância, né? Quer dizer, será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? Né? Como é que está isso hoje? Né? Dado tanto tempo, tantas situações, né, que a gente vem vivenciando, as mudanças aí de paradigma depois da pandemia. Né? Será que houve alguma atualização em relação a isso? Será que não? Vamos ver se a Ana vai entrar. Oi, Entrou! deu certo. Boa Deu noite, certo. Elisa. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Muito obrigada, Ana, por, né, aceitar conversar aqui conosco. Sempre é um prazer estar com você. Você é uma das pessoas que eu reputo que mais entende desse assunto. Você tem, assim, tantas ideias interessantíssimas sobre isso. Né? E queria aproveitar também para apresentar a Ana, né? A Ana Rosendo, ela é especialista, né, nesse assunto, em imagem pessoal, enfim, ela tem uma empresa que ela faz consultoria nesse sentido. E a Ana também é advogada, né? A origem dela vem do direito, então ela conhece muito bem o nosso cenário, conhece muito bem, né, o que a gente precisa, e aí por isso que nós resolvemos convidá-la, porque é uma pessoa que tem aí uma bagagem, uma experiência no assunto, que com certeza vai agregar aqui para todo mundo. Né? E eu queria lembrá-los, né, quem entrou agora, que nessa live, quem ficar até o final, vai receber um material bem bacana que a Ana preparou para os participantes dessa live, além aí de alguns descontinhos bem interessantes que vocês vão gostar muito, né, para poder aplicar tudo aquilo que a gente vai aprender hoje aqui, nesse tempo que vamos estar aqui juntos, né? Então, Ana, é um prazer te conhecer aqui, todo mundo te conhece, eu quero muito que todo mundo te conheça, que todo mundo, né, tenha acesso aí ao teu conhecimento. Se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do teu trabalho também, acho que é bem bacana. Primeiro, queria agradecer o convite, Elisa. Muito obrigada por ter, através da Radar, me chamado para participar dessa live. Queria dizer que para mim é uma honra e eu estou muito feliz de poder estar trazendo esse assunto novamente para o meio jurídico, principalmente depois dessas transformações que a gente vem sofrendo, né, nesse processo pós-pandemia, esse retorno agora ao trabalho, como fica, como não fica. Então, falando um pouquinho de mim, eu tenho formação jurídica, advoguei por 12 anos e depois fiz uma transição de carreira. Tenho alguns cursos na área, né? Design de moda é um deles, e depois fui me especializando, né, em imagem pessoal e trabalho com isso já agora há 8 anos. Então, essa é mais ou menos um pouquinho da minha história, mas acredito que eu pude trazer hoje aqui, especialmente para conversar com vocês, mas o que eu trago de bagagem no meu trabalho hoje é principalmente
esse histórico na carreira jurídica, que é um lugar onde as pessoas têm uma vestimenta muito específica, um código de vestir muito específico das demais carreiras. Isso mesmo, excelente. Eu tenho visto aqui que na nossa live tem muitos homens participando, achei isso sensacional, porque a gente vai falar de código de vestimenta para todos, né? Não é Para só as todos. mulheres que hoje têm essa preocupação, os homens também, né? Então, isso realmente é maravilhoso e a gente poder aqui compartilhar um pouquinho dessa ideia. Então é impressionante, né, Ana, como a nossa roupa fala sobre nós, né? E não só a nossa roupa, nos nossos acessórios, o sapato, enfim, as mulheres, né, que usam maquiagem, até mesmo o cabelo, né, o nosso cabelo, as cores que a gente usa, né? Então, assim, isso tudo comunica. E comunica muito, e a gente às vezes não tem a ideia, a noção do quanto isso comunica. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Ana, da tua experiência, sobre essa questão toda das cores, enfim, da vestimenta, da nossa imagem, e o que isso comunica. Exatamente. Hoje já ninguém mais tem dúvida em relação a isso, que a nossa imagem está comunicando o tempo todo, né? Então, hoje eu trabalho com um público que tem acesso à internet, tem acesso a questões de moda e do vestir o tempo todo. Então, essa já não é mais uma questão, as pessoas sabem como comunica, né? Que a nossa imagem comunica, mas o que a gente precisa saber é o que a gente quer comunicar, né? É fazer essa comunicação com uma intenção. Então, independente se estamos falando agora, eu atendo especificamente mulheres, né, na minha grande maioria dos meus atendimentos, mas independente de homens ou mulheres, a gente sabe que a forma como a gente se veste e a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente se comporta, fala sobre a gente. Então, especificamente agora no ambiente profissional, né, no ambiente de trabalho, é importante que essa imagem eu gosto de dividir em duas questões aqui quando a gente está falando dessa imagem profissional, né? A gente está falando de adequação e de estilo pessoal, que são duas coisas que não necessariamente estão de acordo ali no momento do vestir, mas que são dois itens bem importantes que devem ser levados em consideração, né? Para onde eu estou me vestindo, aonde eu vou quando eu vou me vestir e como eu vou quando eu vou me vestir. Esse para onde, ele reflete a adequação do lugar aonde eu estou e como eu vou, ele precisa contar um pouquinho de como eu sou, sem uma coisa brigar com a outra. A gente teve algum probleminha ali. Isso aí? Voltou, voltou. Desculpa, entrou uma ligação para mim aqui, me perdoe. Imagina, E então, assim, eu acho que o importante aqui da gente colocar é que eu tenho que me preocupar como eu vou me apresentar e me apresentar com intenção. Pensar que o que eu estou vestindo e as cores que eu estou usando estão comunicando algo e o que eu quero comunicar com isso. Então, o conhecimento que a gente tem em relação às formas, às cores, os acessórios, de um modo geral, eles vão contar uma história para quem está nos olhando ali, o nosso interlocutor no momento. é Aí, bem isso. o que eu queria até, que é uma coisa que eu gosto de conversar bastante quando eu falo, principalmente em ambientes de escritório, é que a nossa vestimenta hoje já não é mais tão engessada como já foi há muitos anos atrás, né? Hoje já está um pouco, um código de vestir já está mais liberal, tanto nos ambientes jurídicos como no corporativo, de um modo geral, que a gente pode sim trazer a nossa personalidade, né, para a roupa que a gente está usando, respeitando esse código de vestimenta. E uma forma da gente trazer a nossa personalidade, uma forma da homens ou mulheres, né, é através da cor. A cor é um elemento que é visualmente o que causa maior impacto em quem está nos observando. Então, ele é o que primeiro que chega. Então, a cor comunica muito quando a gente está falando de vestimenta profissional, de ambiente corporativo ou jurídico. Uhum. E dá uma ideia para gente, assim, Ana, das cores, né? O que que elas significam, o que que elas comunicam, de um modo geral, né? Claro que daí cada um tem a Ah, sua cor que fica sim. melhor, mas, É. né, o que que elas comunicam?
Quando a gente fala de cores, no meu trabalho especificamente, a gente tem um trabalho chamado análise de coloração pessoal, onde eu vou encontrar, junto com o meu cliente, o tom e o subtom da pele dele. E aí a gente vai encontrar qual é o vermelho certo, o azul certo para aquela tonalidade de pele, que vai deixar aquela tonalidade, aquela pessoa com uma aparência mais harmônica, mais agradável, com as feições mais, o semblante mais agradável. Mas independente disso, se você não sabe qual é a tua cor, o teu azul, o teu verde, né? Especificamente, se o preto vai cair bem ou não para você. Independente disso, a gente tem algumas máximas aí dentro das cores que, por exemplo, vou aqui citar algumas coisas. O vermelho é a cor que causa maior impacto, é a primeira a ser vista e a última a ser esquecida pelo cérebro. Então, quando a pessoa está realmente querendo chamar atenção, o vermelho é uma cor que chega primeiro, né? Ele demonstra muito poder. Assim como o preto, que é uma cor que traz muita elegância, muita sofisticação, muita sobriedade. Não chega primeiro na visão de quem está nos olhando, mas ele é uma cor que traz, assim, uma imagem de muito poder também, tá? Já os azuis, eles trazem profissionalismo, sobriedade, elegância, principalmente os tons de azuis mais fechados. Os verdes já trazem a renovação, o novo, o início. Então, é uma cor boa para início de projetos, por exemplo. É uma cor que vem assim com bastante frescor. Aí, laranjas e amarelos são cores bem dinâmicas, bem alegres, então bem joviais. Tanto é que não é uma cor que a gente acaba vendo muito no ambiente jurídico, vê um pouco menos, né? A gente acaba observando essas cores mais em profissões que trabalham com criatividade, né? Agências e etc. Profissionais da área da arquitetura, por exemplo, acabam usando esses laranjas também bastante, os amarelos, e por aí vai. Eu, agora, para quem ficar até o final da live, eu vou encaminhar um material específico sobre cores, porque eu acho que é vamos dizer, a ferramenta que você pode contar, independente de como você está se vestindo, qual é o teu tipo de dress code, né? Qual é o código de vestir do lugar que você trabalha, mas a cor é a tua ferramenta que você pode usar com ou sem assessoria. Exatamente. E é bem bacana isso também para outros ambientes, né, Ana? Porque a gente está falando aqui do cenário jurídico, mas a gente tem vários lugares aonde a gente se apresenta. Então, uma Exato. coisa é eu me apresentar numa audiência, outra coisa é eu ir numa reunião com o cliente, outra coisa é eu ir num ambiente até mais ou menos formal, de trabalho, né? Então, por exemplo, um jantar de negócios, um jantar às vezes com o cliente, que não é tão formal, mas por outro lado, ao mesmo tempo eu preciso também estar bem vestido e preciso estar comunicando aquilo que eu quero comunicar, né? Eu tenho que comunicar o quem eu sou e quem eu desejo ser, né? E a roupa, e os acessórios, né, dizem respeito a tudo isso. E os homens, Ana, como é que os homens fazem, né? Porque assim, a gente fala quando eles vão para uma audiência, invariavelmente eles vão ter que se apresentar de terno. E aí, quando a gente fala das cores, né? Fala um pouquinho aí dos ternos, das cores, das gravatas, assim, o que que você acha que tem mais, assim, tem mais adequação? Vamos falar assim de uma audiência para que ele cause uma boa impressão e consiga passar a imagem que ele gostaria. O que eu gosto de falar para os homens em relação à vestimenta, porque às vezes nós mulheres tendemos a achar que o homem vestir um terno está tudo certo, né? Mas eles têm menos elementos para trabalhar na hora de variar aquela roupa deles ou de expressar quem eles são. Então acaba ficando um pouco mais limitado. No momento de uma audiência, que é um momento, você falou, colocou de uma forma super perfeita, Elisa, e aquilo que a gente estava falando. O vestir com intenção, né? Você se vestir de propósito. Eu quero comunicar isso, e aí, dependendo do lugar onde eu estou, eu preciso me apresentar de uma forma. Às vezes eu preciso estar mais receptiva para um cliente, eu preciso estar mais imponente numa audiência, ou eu preciso estar mais acessível numa audiência, dependendo de como eu preciso me colocar naquela situação. Eu acho que invariavelmente os homens, eles têm uma gama de cores que são sóbrias e importantes para serem usadas ali nesse momento, especificamente de uma audiência, que são os pretos, os cinzas, variações de cinzas, grafites e os cinzas mais claros, e os azuis marinhos,
quanto mais escuro o azul, quanto mais escuro, mais formalidade, mais sobriedade. E quanto mais claro, mais receptividade, mais empatia ele pode causar ali naquele momento. Então, é tudo a intenção do que você quer comunicar. Em relação à cor de camisa e cor de terno, existem várias variações que a gente pode fazer, então não é muito engessado, como talvez as pessoas pensem, mas as combinações mais usuais, vamos colocar assim, né, são sempre acertadas. Então, se a gente tem um alto contraste, por exemplo, um terno muito escuro, um marinho, e uma camisa branca, eu estou promovendo um alto contraste, eu estou colocando mais distanciamento naquela pessoa, sabe, do meu interlocutor. Então, é mais formal, mais distante, uma imagem mais sóbria e mais distante. Se eu diminuo os contrastes, e aí eu estou trabalhando, vamos supor, com tons de variação de azul, eu estou com um azul marinho e um azul mais forte na minha camisa, não tão forte, mas um azul claro, vamos dizer, mas que seja não tão pálido. Eu diminuí o contraste do meu terno, eu estou trazendo também mais proximidade. Uma imagem menos formal, tá? Menos impactante, vamos colocar assim, tá? Impactante no sentido de distanciamento, quero colocar, tá? Em relação aos tons de gravata, quando eu faço análise de coloração, eu sempre gosto de orientar meus clientes. Ele ganha um círculo cromático, onde a gente trabalha com cores, ganha uma paleta de cores que é específica da coloração pessoal dele, quais tons vão favorecer mais. Mas, independente, se você não sabe qual é a tua paleta de cores, você não sabe qual é a tua coloração pessoal, existe uma ferramenta chamada Círculo Cromático. Ele está disponível para você acessar nas imagens no Google, joga esse nome no Google. E ali tem vídeos meus, inclusive, também no meu Instagram, falando de como usar o círculo cromático e o que cada cor no círculo cromático vai representar ali com a intenção de usar. Então, as cores mais claras, as mais escuras, as composições mais distantes uma da outra. E aí vale, é importante a gente falar, quando está falando tanto de homens quanto de mulheres, mas quando eu estou usando as cores mais distantes no círculo cromático, que eu também estou promovendo esse alto contraste, eu estou trazendo uma imagem mais dinâmica, mais criativa. Quando as cores estão mais próximas no círculo cromático, eu estou trazendo uma imagem mais elegante, mais próxima ali do monocromático, mais sóbria, mais profissional, tá? Legal, interessantíssimo isso, Ana. E as mulheres, né? Como que a gente pode usar melhor os acessórios, sapato, bolsa, enfim, como é que a gente pode coordenar isso de uma forma assim mais harmônica? Uma dica assim que você pode nos dar. Tá. Bom, em relação às mulheres, eu acho bem importante a gente colocar o seguinte: os ambientes jurídicos e os corporativos, de um modo geral, é importante a gente pensar que a gente está, em primeiro lugar, representando um ambiente profissional. Então, eu primeiro sou a imagem da minha empresa, e isso serve para homens e mulheres. O meu estilo pessoal, ele existe, mas ele vem em segundo plano nesse momento. Então, ele não pode se sobrepor à imagem da minha empresa, que eu estou representando ali. Eu sou o cartão de visitas da minha empresa naquele momento, numa audiência ou numa apresentação com o cliente, né? Em alguma coisa nesse sentido. Os acessórios para as mulheres, eles são muito legais da gente pensar, porque eles conseguem trazer o estilo da mulher sem a gente interferir no dress code da empresa, sem interferir ali naquele código que a empresa, de certa forma, coloca, ou às vezes nem coloca, mas fica subentendido ali, né, que deva ser usado. O interessante das mulheres aqui, eu acho, a gente pode usar, sim, da criatividade no ambiente profissional, no ambiente corporativo. Eu fui ler uma pergunta, acabei me distraindo um pouco ali, fugi um pouquinho, mas eu vou responder essa pergunta, achei bem interessante. A gente pode usar da criatividade nos acessórios, pensando só que eles têm que estar em conformidade com o restante da minha vestimenta. Então, não adianta, por exemplo, eu estar num ambiente formal, eu estou usando uma camisa, uma calça em alfaiataria e eu estar com um colar que remeta muito a um estilo muito esportivo, mesmo que isso esteja dentro do meu DNA. Estilo é aquilo que a gente carrega lá dentro, tá?
mas ele tem que estar em conformidade com o restante. Aquela história que eu estou contando ali, roupa mais acessório, tem que estar dentro do mesmo segmento, da mesma linha, tá? Não pode existir desconexão. Não sei se eu me fiz clara nesse sentido. Isso vale para bolsa e para sapato, tá? Você me perguntou se existe uma forma mais fácil de coordenar isso. Eu gosto de colocar o seguinte: brinco maior, colar menor, quando necessário um colar, tá? Colar maior, brinco menor, porque a gente está falando aqui da mesma região, da mesma área visual. Sapato, eu posso trazer um pouco mais de um elemento mais interessante no meu sapato, sem ele ser tão desconexo com o restante do meu visual, tá? Se meu visual é um visual formal, meu sapato também tem que obedecer essa mesma formalidade, tá? Ele pode ter cor, mas ele tem que estar dentro da mesma formalidade. Então, eu posso usar, por exemplo, um escarpão colorido ou usar um sapato, um Oxford, que não seja um escarpão, mas de cores mais neutras, mais sóbrias. Se eu trouxer muita criatividade, com cor, com forma, com tudo, eu desconstruo essa imagem e eu acabo ficando em desconexão com o restante da minha apresentação, da minha imagem, tá? A bolsa é um elemento totalmente à parte, porque a gente chega com a bolsa e sai com a bolsa, mas não está com a bolsa 100% do tempo. Então, essa pode sim vir um pouquinho mais a ver ali com algum elemento criativo que você queira trazer. Entendi, perfeito. E aquela pergunta, né, que a gente achou super interessante ali para responder é sobre as unhas, né? Unhas. A questão das unhas, formato, o que que você traz para a gente aí de informação sobre isso, Ana? Bom, em relação às unhas, aqui é uma polêmica sempre grande. Me desculpa eu colocar isso, mas eu acho importantíssimo falar. A gente está falando de hoje, nós estamos assim vivendo uma fase onde as unhas ganharam uma expressão muito grande. Então, são unhas decoradas, unhas em vários formatos, elas são mais alongadas ou são em estileto, que é um formato bem agressivo, vamos colocar dessa forma, para um ambiente corporativo. Pode. A gente pode tudo, tá? Você tem que analisar, tem que ter uma palavra que a gente usa muito na consultoria de imagem, bom senso. Se o teu ambiente profissional não te ditou uma regra, não disse, olha, aqui você só pode usar unha curta, com esmalte na cor tal, né? Existe lugar que é assim, principalmente quando a gente está falando aí de entidades onde tem uniforme, onde pretende que o corpo de funcionários tenha mais ou menos um padrão, isso existe. Mas falando especificamente em ambientes corporativos e jurídicos, a gente pode sim usar uma unha mais alongada ou com a ponta um pouco mais afiada, mas aí a gente tem que ir na contramão das cores. Aí eu tenho que partir para uma unha bem neutra na coloração, porque o formato da minha unha já está contando uma história ali por si só, tá? Vamos colocar dessa forma. Mas fica a máxima: quanto mais curta a sua unha, mais discreta a sua unha, discreta a coloração da sua unha, mais profissional você vai passar uma imagem, tá? Por quê? Eu gosto de colocar isso. Não é feio, não é deselegante, não é nada disso. No ambiente profissional, o que tem que sobressair é a nossa capacidade intelectual, seja de homens ou mulheres, tá? O que está em primeiro plano é a nossa capacidade intelectual. Então, nossa imagem, ela tem que representar isso de certa forma, ela tem que trazer quem nós somos de uma certa forma, tá? Mas sem que ela venha à frente, sem que a nossa personalidade venha à frente, né, da nossa capacidade intelectual. Então, eu gosto de reforçar isso. Acessórios, que foi o item que a gente estava falando anteriormente, que não façam barulho, tá? Eu não posso ir dar uma palestra, apresentar ir numa audiência, por exemplo. Vamos colocar o exemplo de uma audiência.
e eu comece a explanar algum assunto e as minhas pulseiras comecem a falar mais alto do que eu, por exemplo. Ou que as minhas unhas chamem mais a atenção do meu interlocutor do que eu estou dizendo. Você não concorda comigo? Sim, É sim. nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar. Então, os elementos que compõem a minha imagem, eles têm que estar em conformidade com o todo, mas eles não podem distrair a atenção do meu interlocutor. A pessoa que está me assistindo, que está me vendo, ela não pode se distrair com elementos que eu estou trazendo. Sejam eles as unhas, a minha maquiagem, excessivamente, pessoas excessivamente maquiadas, ou acessórios que façam muito barulho, que chamem demasiadamente atenção. Então, pensar nesse sentido, tá? Uhum. E é importante também, né, Ana, observar o dress code mesmo, né, o código de vestimenta do lugar onde você trabalha, né? Eu acho que esse, assim, essa é a primeira observação, né, que é muito importante. Tem escritórios e até departamentos jurídicos que são mais sóbrios, né, exigem uma imagem, porque o escritório em si só já transmite aquela imagem mais sóbria. E nós temos escritórios hoje que são totalmente mais modernos, né? São escritórios de Uhum, pessoas muito jovens, que uhum. têm, inclusive, uma abrangência até nacional dentro do digital, e eles gostam de se posicionar e se colocar assim. Mas é claro que tudo tem ainda uma certa limitação. Por quê? Porque ainda a sociedade nos enxerga dessa forma. Quer dizer, se eu for um advogado muito moderno, nem sempre a gente passa uma imagem, uma credibilidade. Exato, Infelizmente, ainda isso, isso é um ponto que ainda, né, se conserva muito no meio jurídico, que é importante a uhum, gente destacar. Mas eu exato. acho que também, aí nesse ponto, né, Ana, a questão também da área de atuação do teu escritório, né, observar se a área, como é que é a área de atuação. Então, primeiro de tudo, observar, né, a área de atuação, ela é uma área que permite essa criatividade, enfim, permite um pouco mais dessa transigência em relação, né, à vestimenta, o teu cargo, né, o cargo que você ocupa. Então, assim, Exatamente. dependendo Exatamente. do cargo, Isso. né, Eu a gosto de. questão fica mais complicada, né? Exatamente. Eu acho que você colocou de uma forma perfeita. Quando a gente está falando de imagem, é quem a gente é e o que estão esperando da gente naquele momento. Então, quando eu estou falando de um escritório ou de uma empresa, em primeiro lugar, eu sou aquela empresa, né? Então, a gente tem que pensar na valorização da minha empresa, né? Da imagem que aquela empresa quer passar, mesmo que essa empresa seja eu, porque existem muitos advogados que trabalham de forma autônoma, então eles são a imagem da própria empresa, né? Então, é bem como você disse, às vezes, dependendo do ambiente de trabalho, do estilo do escritório ou do público do meu escritório, eu tenho uma abrangência maior ou uma flexibilização maior do meu jeito de vestir, né? Do meu código de vestimenta. Existem outros lugares onde isso é mais rígido e, inclusive, caiu em desuso há uns anos atrás o código de vestimenta por escrito, como já existiu anteriormente. Mas pós-pandemia, muitas consultoras têm sido procuradas para realmente reescrever esse código de vestimenta, porque as pessoas ficaram meio perdidas com o pós-pandemia, esse período pós-pandêmico, não sabendo o que realmente é possível usar, o que devo usar. E o código de vestimenta, eu gosto de falar, ele não é um limitador, mas ele é um balizador. Ele está ali para te apoiar, para te ajudar, para você não cometer nenhuma gafe, para você não ir em nenhum lugar vestindo o que não deveria, não passar nenhuma vergonha. Vamos simplificar, né? Entendi, mas é bem isso mesmo, né? Eu acho que se a gente olhar para o código de vestimenta com esses olhos, muda totalmente, né? A situação. A Uhum. gente tem dúvidas, né? A gente sempre tem dúvidas. Será que eu estou vestida adequadamente para onde eu estou indo, né? A gente, Ah, vou num casamento, às vezes é um casamento num horário que não é tão comum. Então, assim, como é que eu vou vestida ali? Será que eu estou adequado ou não? E aí, realmente, o código de vestimenta, ele vem para trazer para a gente um certo conforto, uhum. né? Isso. E realmente uma orientação para que a gente não fique constrangido se eventualmente a gente não souber muito bem, né, como se colocar. Tem uma Exatamente. pergunta aqui bem interessante, Ana, que é qual a orientação para dress code para audiência e atendimento online?
Então, audiência e atendimento online. Quando a gente está falando de tela, né, nós estamos analisando a imagem da pessoa daqui para cima. Então, é muito importante que isso esteja comunicando aquilo, voltando à questão da comunicação, comunicando aquilo que a gente pretende ali naquele momento, tá? Então, mulheres, cabelo arrumado, pode ser solto ou preso, independente, uma maquiagem extremamente leve, porque você está numa tela, você não precisa estar super maquiada, você não está num evento, você está trabalhando, né? Acessórios na medida, conforme o seu estilo. Então, quando eu digo na medida, conforme o seu estilo, tem pessoas, eu tenho clientes que são bem minimalistas, usam coisinhas pontuais, eu tenho clientes que gostam de acessórios um pouco maiores, mas lembre que eles não interfiram tanto na tela, porque aqui, olha, por exemplo, vocês estão me olhando, vocês estão olhando o meu rosto. Se eu tivesse com muita coisa, ia estar chamando mais atenção do que a nossa conversa aqui no momento. Então, isso vale para acessório também. Roupa de cores neutras e acho que a coisa mais importante quando a gente está falando de tela, que o teu fundo não contamine o teu trabalho. Então, procurar um lugar limpo, procurar um lugar sem muita interferência visual. Se preocupe com esse fundo, a gente costuma ver, às vezes, durante a pandemia, a gente viu muita coisa acontecendo, né? Ao vivo, coisas que a gente não pode evitar, mas coisas que poderiam ter sido evitadas. Então, evitar pessoas passando ou imagens talvez que não sejam tão interessantes. Uma coisa que eu acho muito desagradável, desculpa colocar dessa forma, mas acho que é importante falar, pessoas que não separam um local adequado para isso. Às vezes a gente vê cama de fundo e roupas em cima da cama, cama desarrumada. Então, eu já presenciei algumas coisas. Eu acho que esses pequenos cuidados são importantes. Sim, isso, exato. E piercing, né? Tatuagem, nem vou falar muito. Tudo bem que tatuagem no presencial as pessoas verificam, né? Percebem se elas estão aparentes. Mas piercing, né? Assim, em determinados locais, no nariz, enfim, que apareçam, né? Que mostrem para esse acessório, né? O que você fala sobre ele hoje? Menos é mais. Eu ainda sou dessa máxima. Acredito que as carreiras jurídicas ainda exigem uma certa formalidade. Então, se eu vou num tatuador, o que eu espero dele é que ele seja tatuado. Se eu chegar lá e ele não tiver nenhuma tatuagem, eu vou achar estranho. Mas quando eu procuro um advogado, não é que eu não... veja, não é proibido o advogado ter tatuagem. Vários têm e isso tá ok, né? Dentro da concepção do nosso mundo de hoje, tá tudo certo. Mas nada tão excessivo. Então, partes de rosto, pescoço, piercings, assim, que sejam muito evidentes, é bom a gente tomar um certo cuidado, porque principalmente em audiências ou com cliente, com captação de cliente mesmo, eu acho que isso pode talvez causar ainda um impacto que não seja tão positivo. Verdade, bem isso, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre o bom senso, né? O bom senso ele tem que imperar em tudo, né? Então, assim, até Exato. nos acessórios, cor de cabelo também, enfim, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que já estão, assim, num grau da carreira, né? Que elas já não precisam mais provar absolutamente nada. E aí, sim, elas se permitem, né? Usar, às vezes, acessórios mais extravagantes. A gente tem aí várias pessoas, várias personalidades, né? Tanto no Sim, mundo jurídico como em qualquer outra carreira. em Mas qualquer é bem área. isso, né? Enquanto a gente ainda precisa provar o nosso valor, enfim, mostrar ali o nosso trabalho, esses cuidados, eles são importantes, né? Com certeza, já muita coisa foi flexibilizada, a gente percebe isso, que se flexibilizou muito, mas ainda tem que haver alguns cuidados para que, de fato, a gente represente a imagem que nós queremos passar, né? E que a gente também represente a imagem do lugar onde a gente trabalha. Eu acho que essa é a principal ideia, né, Exato. disso tudo. Então, para a gente ter esse cuidado, com certeza. Exatamente. Eu acho que é importante que é como a gente colocou aqui, né, a valorização da minha empresa, né,
eu como empresa ou a minha própria empresa, né? A empresa de outra pessoa. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Quando a gente está falando de tatuagens ou piercing, etc., realmente o mundo mudou e isso e qualquer carreira tem que se adequar, inclusive a jurídica. Mas a partir do momento que eu vou procurar emprego em algum lugar, algum local de trabalho, é importante que eu pense que lugar é esse, qual é a postura desse escritório, como eles são mais formais ou menos formais, qual é a área de atuação, né? Como a gente já tinha conversado. E eu acho que isso já é um balizador ali para saber se eu realmente vou poder mostrar tatuagem, piercing, né? Os meus acessórios vão ser mais extravagantes ou não. E aí você colocou bem, quando a gente chega num determinado patamar, talvez a pessoa não precise mais provar nada para ninguém, né? Na nossa área de consultoria, nós gostamos de usar como exemplo o pessoal da área da tecnologia, né? Aí você fala do Steve Jobs, por exemplo, né? Ou do Mark Zuckerberg. Quando você olha, a pessoa está de calça jeans e uma única camiseta, que eles sequer existia uma alteração nem de cor, né? Ok, essas pessoas chegaram num lugar que ninguém questiona nem a capacidade intelectual deles, nem o sucesso profissional que eles tiveram, né? Mas e se fosse lá atrás? E na primeira vez que eles chegaram em algum lugar, né? De tênis, calça jeans e camiseta. Então, eu acho que é isso. Não é porque, ele se veste assim, eu também posso. Não, não pode, Ou né? até pode, né? É, Mas aí você vai ter a questão da consequência exato. disso, né? Então, Exatamente. o que que você Exatamente. vai colher com isso? Então, acho que esse é, e principalmente saber arcar com as suas decisões e as, né, as consequências dessas escolhas. Mas a gente sabe que, Exatamente. enfim, o mundo ainda, né, ainda exige uma certa formalidade, né? E assim, Ana, você, sobre essa questão do dress code, eu acho que tem muitos donos de escritório aqui nos assistindo, enfim, ou que vão assistir essa live depois, né? Para saber sobre um dress code mínimo, assim, o que que eu posso colocar? Que isso é sempre uma dúvida, né? Com todos os escritórios. O que que eu posso colocar no dress code que não seja agressivo, que não seja interpretado de uma forma ruim? Você tem alguma dica para dar para a gente, assim, a Sim. respeito disso? A elaboração de um dress code feita por um profissional, ela vai realmente impedir que isso soe indelicado ali para os teus colaboradores. Principalmente se a gente tem a oportunidade de ir até lá e conversar, explicar para eles o porquê que isso está sendo colocado à disposição deles. Porque não está sendo imposto, mas sim colocado à disposição para que eles se sintam confortáveis naquele ambiente de trabalho. Então, o mínimo que eu considero hoje para um escritório é ter uma vestimenta formal de segunda a quinta, né? E uma semi-formal ali na sexta-feira, né? Uma sexta-feira casual, como é bem comum da gente ver em diversos lugares. A maior dúvida, todo mundo sabe como se vestir de uma maneira mais formal, né? É, usar alfaiataria para homens e mulheres, saia, camisa, calça, camisa, ou blusas, mas enfim, com um tecido plano, que a gente chama, que não seja malha, né? Que seja uma roupa um pouquinho mais formal. Mas a maior dúvida sempre surge às sextas-feiras, onde as pessoas acham que elas podem ir de forma esportiva trabalhar. E isso não acontece. Então, é interessante em alguns ambientes profissionais, dependendo da formalidade do teu escritório. Se for um ambiente realmente que exija muita formalidade, às vezes o uso da calça jeans não é recomendado, e outros que são menos formais podem ter um uso de calça jeans, mas aí optar por peças que sejam com a mínima lavagem possível, mais escuras possíveis, sem nenhum rasgo de preferência, tá? Tênis também é uma coisa que, dependendo da situação, não fica interessante. Então, para homens, alguma coisa mais, uma bota em couro, por exemplo, para compor nessa sexta-feira, não tão formal, pode ser com solado de borracha. Eu visualizo na minha cabeça, mas é difícil explicar em palavras para que todo mundo consiga me compreender. Mas as mulheres também, né? A gente também pode usar sapato baixo durante todos os dias, não é necessário o uso de salto alto,
mesmo em ambientes mais formais, tá? A mulher não tem a necessidade de usar salto alto, mas aí a gente acaba, na sexta-feira, flexibilizando um pouco mais em cores, flexibilizando um pouco mais nessa formalidade, como a gente vinha trazendo durante a semana. Uhum. Eu acho que é importante também falar, né, sobre camisa de time, né? Eu já Não, nem pensar. experienciei isso. De chega na sexta-feira, o pessoal vai com a camisa do seu time, né? Então, assim, Não. Por exemplo, complicado. eu vou dar um exemplo, então, para homens, realmente. Quando a gente é chamado para ir até um escritório para falar sobre dress code profissional, é interessante porque eu gosto de ouvir antes o que está acontecendo, quais são as necessidades desse local que está me trazendo aqui, por quê? Então, realmente, talvez tenha alguém que tenha ido com uma camisa de time. Não, isso não é aceitável em nenhum ambiente profissional jurídico, tá? Então, o que seria aceitável para um homem? Vamos trabalhar com uma formalidade média, numa sexta-feira, por exemplo. Uma calça de sarja, uma camisa jeans, por exemplo, é legal para uma sexta-feira casual, tá? Uma camisa xadrez, com uma calça de sarja, por exemplo, um jeans escuro, uma camisa xadrez, um blazer solto. Lembra? Isso se você não vai ao fórum, tá? Isso se você não vai a uma audiência. Essa casualidade é para você trabalhar dentro do teu escritório. Lembra que a tua imagem, ela está comunicando alguma coisa, você querendo ou não. Então, é bom que, já que ela está comunicando alguma coisa, ela comunique aquilo que a gente quer dizer, né? Que a gente faça de propósito, que a gente não seja pego aí, que sair falando coisas que você não gostaria, tá? E aí, para mulheres, acaba ficando. Nós temos um pouquinho mais de flexibilidade nessa casualidade, porque a gente tem calças de tecido que são bem confortáveis. Eu acho que a sexta-feira casual ela preza mais pelo conforto, né, da tua vestimenta, te trazer num dia assim, quase final de semana, mas sem você esquecer do lugar onde você está trabalhando. Isso, exatamente. Que ótimo, então, Ana. A gente já está chegando aqui no finalzinho da Sim. nossa live, né? Foi muito bom ter você aqui para Eu que esclarecer esses agradeço. pontos, né? Para a gente conversar um pouquinho. Quem ficou agora aqui até o final, comenta aqui na nossa live, coloca eu quero receber o material, que aí a gente vai encaminhar, a Ana vai encaminhar para vocês. O material que ela preparou aí com carinho para todos que Vou participaram sim, dessa live, vou sim. né? Eu quero fazer o seguinte, eu vi que tem 3 perguntas aqui no final. Se tiver mais alguma, quiserem me mandar inbox, eu vou gravar um vídeo respondendo essas perguntas. Achei bem interessante. Uma falando sobre procedimento estético, a outra falando sobre a moda dos homens usarem calças pescando siri, as calças bem curtinhas de alfaiataria, realmente. E relativo à idade, o que deve e o que não deve se usar. Então, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, explicando essas 3 perguntas que eu peguei aqui no finalzinho para a gente não avançar na live e vou responder essas pessoas. Que ótimo, Ana. E também, né, a Ana, ela vai também nos dar aí um certo, um presente aí para quem assistiu até o final da Isso, live, né, Ana? Conta pra gente. isso. Então, todo mundo que assistiu a live, ficou aqui com a gente até o final, vai receber um material exclusivo sobre cores. E que é um material bem interessante, falando do significado das cores e qual é a intenção de cada cor na nossa imagem. E para quem está nos vendo e para a gente mesmo, porque às vezes a cor ela tem uma energia que também interfere no nosso dia a dia. Então vai ser um material bem legal. E outra coisa que eu quero oferecer, como a cor é o elemento que vem em primeiro lugar na nossa imagem, é o que primeiro é visto por quem está nos observando, eu gostaria de dar 15% de desconto na análise de coloração pessoal para quem assistiu a nossa live. É só entrar em contato comigo, tanto para coloração, para o desconto da coloração, quanto para o material de cores, que eu vou encaminhar para todo mundo.
Que joia, que bom. Ai, muito obrigada, Ana, aí, pela tua generosidade em compartilhar teu conhecimento, né? Trazer esse material, esse desconto também para possibilitar que as pessoas possam aplicar, porque isso é muito importante hoje, né? A nossa imagem, ela é tudo, então, com certeza, é um presente imenso aí para os nossos, para a nossa audiência aí da Radar. Muito obrigada, obrigada Eu que mesmo. agradeço imensamente o convite e fico à disposição, Elisa. Tá, joia, obrigada. Então, muito obrigada para quem ficou aí até o final. Obrigada pela participação, né? A gente espera contar com vocês aí todas as segundas-feiras. A gente traz temas interessantes. Se vocês tiverem algum tema interessante também para nos pedir para que a gente traga e fale, a gente vai trazer, a gente vai falar, a gente vai trazer profissionais gabaritados ali para poder compartilhar com a gente mais um pouquinho de conhecimento. Muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana aí para todos nós. Eu que Até, tchau, agradeço. Um tchau. ótimo final de semana para todo mundo. Até. Até, tchau, tchau.